Existe uma série de estudos, de evidências e de suposições de que os cães, como vemos hoje, tiveram suas origens e sua ancestralidade nos lobos. Nós humanos temos uma ligação direta com essa mudança, pela domesticação em suas raízes e posteriormente pela evolução através de uma seleção artificial. Nós hackeamos os cães, o que faz desse título uma escolha genial. Bom, como vocês viram aí, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Hackeando Darwin, de Jamie Mitchell. Eu não vou ficar segurando esse livro aqui, eu não tenho hábito, não gosto, ficaria desconfortável e tamparia minha cara. Porém, eu vou deixar a edição passando aqui no vídeo para vocês poderem ir observando e matar a curiosidade de saber como que é a edição física. Quando a gente coloca em pauta o assunto evolução ou ciência, no âmbito geral, esbarramos em algumas discussões em que os interlocutores eles têm base fundamentalista, criacionista ou até mesmo a sua opinião. Com exceção, é claro, de indivíduos que querem fazer ciência com opinião, né? O que é um pouco ridículo. Os outros diálogos são válidos porque têm base cultural e até mesmo pela pluralidade de ideias, né? Muito embora, em um passado não muito distante, ideias fundamentalistas tenham atrapalhado o progresso da ciência. Para ser bem claro, atualmente a ciência ela tem autonomia e ela pode responder pelo descobrimento ético, mas vai continuar realizando descoberta independente de cultura e crenças. E neste livro o autor traça algumas previsões que vão deixar bem eufóricos, bem animados os entusiastas das ciências e provocar um certo receio em outros grupos. Vamos falar então sobre Hackeando Darwin. Darwin classificou a evolução como conhecemos e até o ponto que chegamos hoje, mas o conhecimento da evolução está em constante mutação. Até recentemente a gente não tinha controle sobre ela, mas nas palavras do autor, segundo as previsões e os dados que ele apontou nesse livro, a seleção pode, a partir de agora, não ser natural, e sim autodirigida. O conhecimento genético nos deu o poder de alterar geneticamente nossas futuras gerações. Partindo da fertilização in vitro, o livro ele explora a nossa situação atual na seleção embrionária e as possibilidades futuras baseadas na coleta de dados que está sendo realizado. Com o estudo e esse conhecimento genético, os pais eles poderiam, antes da concepção de seus filhos, eliminar o risco de potenciais doenças genéticas que essa criança, esse adulto, esse ser humano viriam a ter. Ou selecionar genes potencialmente propensos a ter um QI elevado, até mesmo escolher quais características físicas que os seus filhos poderiam ter. É claro que não se limita a isso, a possibilidade genética e os estudos que vêm sendo realizados buscam abranger muito mais que isso. E agora eu vou levantar uma série de perguntas para vocês ficarem bem curiosos acerca dessa leitura. Quais seriam as consequências culturais que essas mudanças trariam para a sociedade? A forma como nos reproduzimos continuaria a ser tradicional? Você se arriscaria a ter um filho da maneira natural, sabendo que você poderia obter algumas vantagens para ele utilizando a seleção genética? E calma aí, que sobre esse tema que eu acabei de falar com vocês, eu vou levantar alguns problemas éticos já já. E voltamos a algumas perguntas. Será que seria possível erradicar algumas doenças com esse tipo de seleção artificial? E o que seria mais barato? Estudos genéticos buscando alcançar esse conhecimento ou a busca pela cura dessas doenças, como no caso ele citou em alguns momentos Huntington. A quantidade de pessoas que é acometida por essa doença e a quantidade que gasta tratando essas doenças, será que não seria mais barato você remediar e evitar que as pessoas tivessem essa doença? O livro tem perguntas semelhantes a essas, e o livro também tem as respostas para essas perguntas, e vocês vão saber quando vocês lerem. Mas esses pontos que eu citei para vocês é apenas o começo. O livro começa falando sobre a edição genética, lembrando que edição é você editar algo que já está feito, algo que já existe, mas o livro abre uma discussão de possibilidades para feitos ainda maiores. Mas quais serão as dificuldades que a ciência vai encontrar para colocar em prática essas ideias? Além do financiamento, é claro, de estudos nesse âmbito. Quando eu disse anteriormente que os pais eles poderiam usar essa seleção genética para poder aperfeiçoar os seus filhos, eu não foquei nos problemas que poderiam advir dessas mudanças. E nem me aprofundei no que poderia ser um novo modelo social. Vamos pensar então a longo prazo, um futuro em que tudo que eu citei anteriormente já esteja em vigor. Isso daí soaria um pouco meio divergente. Quem assistiu ou quem leu o livro vai entender um pouco o que eu tô querendo dizer. Imagine que um pai ele selecione os genes do seu filho em que venha a ter 1,80 m, 2 metros, tá? Muita massa muscular. Por que os pais fizeram essa escolha? Porque os pais ele gosta de futebol ou até mesmo de basquete e ele quer que o filho tenha vantagem jogando futebol ou basquete. Não vou entrar nos méritos, na discussão de
você moldar a sua escolha. O cara vai continuar sendo filho dele, tá? Todos esses genes faz parte da herança genética que os pais têm. Eu vou entrar num problema ético aqui. Você teve uma opção de escolha, mas será que é isso que o seu filho ia querer? E voltando à questão divergente, imagine que a gente tem uma sociedade em que você consiga conceber já o seu filho para algo que você já espelhava que ele poderia ter aptidão. Eu citei o exemplo do basquete aqui, mas existem milhões de gênios, uma gama de possibilidades. Eu quero que meu filho seja como Einstein. Qual que seria os gênios que eu teria que escolher para que ele tivesse um QI elevado? E é claro que vai existir um receio das pessoas comprarem essa tecnologia. A gente conhece que existem alguns países mais tradicionais e alguns países que talvez não vão aderir a essa ideia prontamente, ou talvez nunca vão aderir a essa ideia. E quais são as consequências disso? Quais são as chances desses países que não aderir a essa tecnologia, sabendo que eles vão ficar para trás, sabendo que as outras comunidades estarão sendo mais desenvolvidas, mais preparadas? Como você vai competir com pessoas que são geneticamente melhoradas, sabendo que a escolha mais óbvia foca sempre no mais capaz? Quais são as consequências políticas dessa mudança? As leis que virão para poder regulamentar essas mudanças? E eu estou enchendo vocês de perguntas, quando na verdade eu deveria dá-las. Mas aí perderia a graça, que aí vocês não teriam interesse em talvez ler esse livro. O fato é que hoje, para qualquer lugar que você olhe, você vê a diversidade. A partir do momento que a gente tem em mãos o poder de mudarmos os nossos descendentes, você tem o poder de fazer ajuste à sua maneira, na escala individual e em massa. A gente está preparado para respeitar a diversidade porque há muito tempo atrás, talvez, nós humanos fomos responsáveis pela extinção de espécies dos nossos semelhantes. E assim como toda tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal, a gente tem muitos problemas éticos aí para poder ser discutidos. E assim como houve a corrida armamentista, a corrida espacial, neste exato momento existe uma corrida genética, com interesses políticos, obviamente, porque dada a dimensão das possibilidades que eu narrei nesse vídeo, alguém vai querer estar à frente dessa revolução. E eu claramente quero viver isso e ver o novo Sapiens. Agora vamos para as minhas opiniões, as minhas considerações. Foi uma leitura bem enriquecedora. Eu sempre falo essa palavra, não tem outra palavra que eu possa escrever uma leitura como essa, enriquecedora assim. O livro trouxe uma oportunidade singular de conhecer alguns fatos inéditos para mim, assim, que não conhecia em relação à genética, que já não é uma área que você escuta, que você lê muito, né? A não ser um artigo ou outro em jornal, mas a nossa tecnologia hoje, ela tem um suporte muito maior do que eu realmente conhecia antes de entrar nessa leitura. Embora grande parte do que o autor se estende aqui se trate de previsões, as previsões elas são muito bem embasadas, porque ele traz muitos dados que reforçam os argumentos que ele usa e até mesmo a lógica e sequência dos fatos. No momento em que eu estava lendo esse livro, eu comecei a assistir uma série também que chama Origens. Como que é, Glaucia? Evolução humana. A evolução humana. Nessa série eu encontrei alguns assuntos que também foram abordados aqui no livro, então se você comprar alguma hora esse livro e quiser ler e assistir a série paralelo, fica aqui a recomendação. Essa é a resenha de hoje e tchau, tchau. A Glaucia vai encher meu saco se não falar pra vocês que ela vai deixar o link aqui de compra e pra seguir nas redes sociais. Então é isso. Tchau.